A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da palavra de Deus. Nesta noite eu quero falar sobre a briga que rolou entre Policarpo e Marcião, ok? Antes de eu verbalizar sobre a briga de Policarpo com Marcião, é importante vos dizer um pouquinho sobre obra e vida de Policarpo. Ou seja, quem era Policarpo? Policarpo era bispo da cidade de Esmirna. Policarpo, ele viveu no ano 64 a 155 depois de Cristo. Policarpo havia sido discípulo do apóstolo João, fato atestado pelo bispo Irineu de Lyon, que ouviu discursar quando jovem, e fato atestado também por Tertuliano. Irineu também reporta que Policarpo se convertera ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelas mãos dos apóstolos, e por eles foi consagrado bispo. Segundo Jerônimo, afirma que Policarpo foi consagrado bispo através do apóstolo João, ok? Essa é a vida e obra de Policarpo. Agora eu quero falar um pouquinho concernente a Policarpo na patrística e a briga dele com Marcião. Está escrito no livro de Eusébio de Cesareia, no quarto livro, escrito pelo historiador da igreja Eusébio de Cesareia, certo? E o historiador Eusébio de Cesareia, ele fala sobre a memória feliz de Policarpo, memória feliz de Policarpo. Olha só o que o historiador Eusébio de Cesareia fala. Nesta época, Aniceto governava a igreja de Roma. Policarpo, ainda em vida, veio a Roma a fim de tratar com Aniceto de certa questão relativo ao dia de Páscoa, segundo Irineu de Leão, certo? Ou seja, de acordo com Irineu, durante o papado de seu
conterrâneo sírio Aniceto, nas décadas de 150 ou 160 depois de Cristo, Policarpo visitou Roma, ou seja, a igreja que estava em Roma. Porque a igreja que estava em Roma não tinha nada a ver com o Império Romano, ok? Era um grupo de cristãos que estavam em Roma. E Policarpo visitou Roma para discutir as diferenças que existiam entre as práticas asiáticas e romanas com relação a certas coisas, e especialmente sobre a data da Páscoa. Irineu afirma que sobre certas coisas os dois bispos rapidamente chegaram num acordo, enquanto que sobre a Páscoa cada um continuou aderindo às suas próprias tradições, sem contudo quebrar com a comunhão entre as igrejas. Policarpo seguia a prática oriental de celebrar a Páscoa no dia 14 de Nissan, o dia da Páscoa judaica, sem se preocupar em qualquer dia da semana ele caia, enquanto que em Roma a Páscoa era celebrada sempre aos domingos, certo? Esse foi o motivo de Policarpo visitar Roma, tratar algumas questões teológicas. Como Policarpo era um discípulo dos discípulos de Cristo, o objetivo de Policarpo era de levar a ortodoxia apostólica, que era a tradição correta apostólica. É por essa razão que ele foi a Roma para tratar de assuntos doutrinários concernente à tradição dos apóstolos com o Papa Aniceto, que era o Papa da igreja que estava em Roma. Olha só o que diz, o mesmo escritor nos transmite a ideia, nos transmite ainda outra narrativa sobre Policarpo, que importa acrescentar ao já relatado sobre ele. É o seguinte: Policarpo não somente foi discípulo dos apóstolos e conviveu com muitos dos que haviam visto o Senhor, mas ainda foi estabelecido pelos apóstolos bispo da igreja de Esmirna, na Ásia. Nós o vimos na infância. Quem diz que nós o vimos na infância é o narrador chamado Irineu de Leão, ou Leão. E Irineu diz, e ele viveu longamente e atingiu a idade avançada, morrendo num glorioso e brilhante martírio.
sempre ensinou que aprendera dos apóstolos e que a igreja transmite somente a verdade, atestando-no todas as igrejas da Ásia e todos os que até hoje sucederam a Policarpo. Isso é Irineu de Leão contando a história de Policarpo, e Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, está escrevendo aquilo que Irineu de Leão escreveu. Olha só. Atestando-no todas as igrejas da Ásia e todos os que até hoje sucederam a Policarpo, o qual foi testemunha da verdade mais fidedigna e mais segura que Valentino e Marcião, e os restantes de espírito pervertido, tendo ido a Roma sob Aniceto, reconduziu muitos dos supramencionados hereges à igreja de Deus, anunciando ter recebido dos apóstolos uma só e única verdade, aquela transmitida pela igreja. Alguns também ouviram-no contar que João, olha só, o discípulo do Senhor, tendo ido a Éfeso, quis banhar-se, mas vendo ali Cerito, saiu do balneário sem se banhar, dizendo: fujamos daqui, para que o balneário não desaba. Aí se encontra Cerito, o inimigo da verdade. Quando Policarpo chega em Roma, o que é que Policarpo encontra lá? Alguns hereges, que eram os valentinos e os seus seguidores, e Marcião, os seus seguidores. E no verso 7, fala da discussão ou a treta de Policarpo com Marcião. E olha só o que diz o verso 7, o próprio Policarpo, um dia, viu o herege do Marcião, porque Marcião pregava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Só que os apóstolos transmitiram para Policarpo que tanto o Deus do Antigo Testamento como o Deus do Novo Testamento era o mesmo Deus. E pelo fato de Marcião ter propagado na igreja que estava em Roma, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, então não era uma verdade, era apenas uma heresia. Então Policarpo, que era discípulo do apóstolo João e que conhecera muitos dos apóstolos, ele foi a Roma levar a ortodoxia, a doutrina correta dos apóstolos, a tradição correta dos apóstolos. Aí quando ele chega lá, ele encontra com Marcião. Aí o verso diz, o próprio Policarpo um dia viu Marcião, que veio ao seu encontro e lhe disse, ou seja, quem disse? Marcião.
reconhece-nos? E Policarpo respondeu: eu te conheço. Conheço-te, primogênito de Satanás. Policarpo chamou Marcião de primogênito de Satanás, o filho mais velho do diabo, certo? Outra coisa interessante que eu quero mostrar é a morte de Policarpo, porque houve uma mudança de imperador, e esse imperador começou a perseguir os cristãos. Principalmente perseguiram Policarpo. E Policarpo, ele teve um sonho. E no sonho ele sonhou que ele colocava sua cabeça em um travesseiro e esse travesseiro pegava fogo. E ele entendeu que seria queimado por causa da sua fé em Deus e em Cristo Jesus. Então o imperador capturou Policarpo, certo? Colocou Policarpo em uma estaca, amarrou Policarpo e o arauto disse: nega Jesus, negue a Jesus e ofereça incenso ao imperador. Só que Policarpo, ele não negou o nome de Jesus. Olha só o que diz o verso 20. Insistiu o propulsor, dizendo: jura, e eu te liberto. Amaldiçoa a Cristo. Policarpo disse: há 86 anos que eu sirvo e ele jamais me fez mal. Como posso blasfemar a meu rei e meu Salvador? Certo? Policarpo, ele sofreu um martírio. Ele sofreu um martírio. Diz a história que tocaram fogo em Policarpo, só que o fogo não lhe queimava. Então alguém veio por trás e esfaqueou Policarpo, e o seu sangue jorrou e apagou o fogo. Depois levaram Policarpo para um lugar e queimaram o seu corpo. Amém? Que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus. O meu objetivo é demonstrar a história da igreja através da patrística. Ok? Incentivar os irmãos a estudarem a patrística. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus. E não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento. Ative o sininho para que vocês venham receber as notificações
dos meus próximos vídeos. Não se esqueçam de deixar o seu comentário no rodapé do vídeo e compartilhe esta mensagem para todos os irmãos que gostam de estudar a história da igreja. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus.